O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado até o dia 16 de dezembro. Uma das razões disso foi o salto nas internações por Covid-19, que subiu 18% em uma semana. Sobre este assunto da edição, secretário, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Nívia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Prazer conversar com vocês. Bom, secretário, como eu disse logo no início, São Paulo registra um aumento de 18% em internações por Covid-19 nas redes pública e privada. Qual foi o período desse aumento, os dias que foram estudados para ter essa constatação e a que se deu esse aumento? Na verdade, nós tivemos esse aumento tanto no serviço público quanto privado nas duas últimas semanas, que veio impactar exatamente a São Paulo não fosse realizada. Na verdade, São Paulo continua em quarentena quando tivermos a vacina, mas a flexibilização de extensão dos horários vai ter que ter uma atenção muito pormenorizada. Nós seguimos dois itens que são fundamentais: o número de internações e o número de óbitos. Frente a um problema que nós tivemos com o Ministério da Saúde no fomento desses dados pelos municípios do estado de São Paulo na plataforma Civep Gripe, lá do Ministério, que se tornou instabilizada ao longo de todos os últimos 10 dias e retornou agora ao seu funcionamento. Esperamos que nos próximos dias tenhamos dados muito mais robustos e claros para que medidas estratégicas... Bom, secretário, e diante disso, o Plano São Paulo ele é dividido em 5 fases. Atualmente, a cidade de São Paulo está na fase verde. Com esse aumento que foi constatado de 18% nas internações, existe alguma possibilidade da cidade de São Paulo regredir? Nós temos que analisar o número de óbitos e esses dados só vão vir de uma forma muito lúcida e clara quando nós tivermos a normalização desse sistema. Volto a repetir, esse sistema voltou a seu funcionamento na manhã de hoje. Portanto, é capaz que nos próximos dias nós tenhamos essas informações. E todo município, todas as regiões de saúde, nós temos no estado de São Paulo 17 diretórios regionais de saúde, no qual chamamos DRS, e eles serão monitorados em relação a esses dois quesitos, que se tiverem qualquer alerta de risco à sua população, serão inferidos no sentido de retrocedermos. Isso foi uma normativa muito clara. Bom, secretário, ainda falando nessa linha das fases do Plano São Paulo, na semana passada, o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, ele disse que a fase azul está suspensa e descartada para este ano de 2020. Eu quero te perguntar, para 2021, a fase azul virá apenas após a campanha de vacinação? Sem dúvida, nossos horários é o retorno praticamente à nossa normalidade. Nós temos que ter essa responsabilidade que, se nós não protegermos a nossa população, sabendo que, assim como aconteceu em 2009 com o vírus da gripe, o vírus do corona agora, nesse momento, veio para ficar, nós temos que proteger a nossa população. Esse foi o papel do Plano São Paulo, sempre olhando. Se as pessoas morrerem, isso é uma grande tragédia evitável. Seria irresponsável a abertura sem todos os critérios de segurança para todos os nossos munícipes. Inclusive, eu já ouvi de algumas pessoas que o vírus perdeu força, que agora quem pega terá sintomas leves. Segue essa teoria que só deve tomar cuidado o grupo de risco. Secretário, isso é verdade? Pois, após quase 8 meses, qual que é o movimento em que estamos vivendo em relação aos cuidados e ao enfrentamento ao vírus? Isso é uma grande bobagem. Isso é típico de fake news de quem não tem o que fazer, que devia ir realmente fazer campanhas ajudando as pessoas a se preocuparem, a prevenção e não orientarem o descaso. Porque isso é só se ver hoje na rede privada e mesmo na rede pública, nós temos 50% que são pacientes idosos, os outros 50% são jovens. Jovens que têm uma outra comorbidade, um problema no pulmão, um problema no coração, mas nós temos muitos jovens aparentemente saudáveis, gente que só tinha o sobrepeso um pouquinho mais
de peso, não chegava a ser uma obesidade mórbida, e que, de qualquer forma, está evoluindo de uma forma ruim. Nós nunca sabemos quem é aquele que vai inflamar mais, quem é aquele que vai ter uma resposta mais importante em termos de risco, de gravidade. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo aqui. Portanto, essa informação é uma desinformação que não deve ser, inclusive, divulgada. Isso mesmo, o vírus não perdeu força, como o senhor bem disse, nós estamos assistindo uma segunda onda na Europa. Eu gostaria de te perguntar também sobre uma segunda onda aqui no Brasil. Já é uma realidade ou é algo que estamos na expectativa e nos preparando para enfrentar? Nós temos uma história diferente do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, em países do Oriente Médio como Israel, que fizeram um lockdown, simplesmente diminuíram de forma rápida a circulação do vírus, mas daí depois falou, olha, todo mundo, vamos já para fora, tá tudo ok, é como se fosse a tempestade já passou. Não é assim, as pessoas foram para as casas noturnas, foram para os shoppings, foram para os restaurantes, foram para as praias, se aglomeraram e o pior, sem máscara. Todas as flexibilizações que têm acontecido, especialmente no Plano de São Paulo, elas vêm acontecendo de uma forma lenta e gradual, sempre seguindo os índices que eu falei. Mas nós tivemos uma elevação de número de casos e mortes, um número de casos e mortes num platô muito elevado por um período prolongado, e nas últimas 12 a 13 semanas nós tivemos um descenso, uma queda até mais rápida desses números. O que deve acontecer? Talvez um leve incremento desse número e a ocorrência de um novo platô. Portanto, não seria uma segunda ou uma terceira onda como vem acontecendo nos Estados Unidos. Mas estamos alertas. Isso não vai acontecer porque toda a regulação vai ser feita pelos órgãos de vigilância, pelas regras instituídas pelo governador João Dória, no sentido de garantirmos à população saúde e segurança. Esse é o papel do Estado de São Paulo para com a população. Bom, secretário, por fim, como já falamos aqui, o governo do estado, então, anunciou o adiamento da nova reclassificação do plano de reabertura da economia do estado para o dia 30 de novembro. Então, para a gente reforçar, né, o que muda com esse adiamento, quais são as orientações que a população deve continuar seguindo, uma vez que, nós já conversamos aqui, o vírus não enfraqueceu, ele ainda está aí, é perigoso. Nós não podemos deixar que a mesma população que colaborou para o Plano São Paulo, para o sucesso do Plano São Paulo, com a possibilidade de nós termos o salvamento de vidas, nós não podemos que essa mesma população comprometa e se comprometa em termos de saúde. Nós temos que lembrar que o esgotamento, o desgaste que as pessoas estão tendo em relação a se manter nas regras sanitárias, eles não podem ser maiores do que o medo que nós tínhamos de ter uma doença relacionada ao Covid. Então, nós temos que manter todos os rituais sanitários para garantir a nossa saúde e principalmente das pessoas que tanto amamos que estão à nossa volta. Porque se eu, de forma responsável, eu coloco em risco aquelas pessoas que estão em casa. No início nós dizíamos assim, fique em casa. Hoje a nossa frase é, saiam de casa, porém com responsabilidade, evitando as aglomerações, fazendo uso de máscaras, tendo distanciamento entre as pessoas e voltando a se utilizar do álcool gel, que é algo que as pessoas realmente estão deixando de lado. Exatamente, os cuidados não podem deixar, estamos com o secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Goristai. Obrigada e um ótimo dia. Muito obrigado, agradeço sempre a oportunidade.